Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mistérios Bíblicos. E hoje nós traremos um tema muito interessante aqui para o canal. Iremos falar sobre os 12 apóstolos e o martírio. Vamos lá? Os 12 apóstolos, como vocês bem sabem, eles tiveram um papel muito importante na disseminação da palavra de Jesus Cristo, Após a morte de Jesus, foram eles que fizeram a missão, eles que levaram a palavra. Só que, como vocês bem sabem, a vida deles não era fácil. Eles tinham seus desafios, até porque o cristianismo, quando ele estava nascendo, ele já sofria retaliação, já sofria perseguição dos judeus e de todas as outras pessoas. E nesse vídeo de hoje, nós iremos não só mostrar para vocês cada um dos apóstolos, contando um pouquinho, brevemente, sobre a história de cada um, mas também vamos falar como cada um deles acabou falecendo, acabou indo de arrasta. Então vamos lá. Vamos começar pelo número 1, que seria Pedro. Pedro, no caso, seria a pedra, que Jesus construiria a sua igreja. Pedro foi um dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, mas, como toda carreira, ele teve altos e baixos em sua fidelidade com Jesus. Tanto que tem até a questão lá dele ter negado Jesus 3 vezes. A Bíblia nos contou que Pedro sofre o martírio. Pedro é condenado à crucificação na cidade de Roma. E por causa de humildade, ele não se achou digno de morrer como seu mestre. Então ele pediu que fosse crucificado de ponta cabeça. Vamos ver isso agora em João capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 19. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, cindirás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Bom, gente, foram feitas algumas pesquisas sobre a questão de Pedro e foi chegado à conclusão onde a morte dele foi definida, que ele morreu de ponta cabeça, justamente quando fizeram a autópsia dos restos mortais. Não seria do corpo, até porque foram anos até encontrarem o corpo. Os restos mortais que tinham ali de Pedro, eles conseguiram concluir pelos formatos, pelas marcas, a forma da morte dele e como que tudo aconteceu. André, irmão de Pedro, também teve uma grande importância na questão de ministrar o evangelho para todas as populações. Não se tem exatamente definido como foi a morte de André, mas alguns relatos de algumas pesquisas também falam que André morreu crucificado, só que numa cruz totalmente diferente. Ele morreu numa cruz em formato de X. Temos também Tiago, filho de Zebedeu. Ô motoqueiro fantasma. Chega de acelerar esse negócio. Deus te abençoe. Bom, como eu estava falando, temos também Tiago, filho de Zebedeu, que ele foi um dos primeiros dos apóstolos que foi, infelizmente, morto, foi martirizado pelo evangelho de Jesus Cristo. Vamos falar então como que Tiago acabou, morrendo. Na época, Herodes Agripa, querendo agradar, os líderes judeus, ele ordena, a decapitação de Tiago e a prisão de Pedro. E Tiago é decapitado. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada de Tiago, irmão de João. Agora vamos falar dele, João, também conhecido como o discípulo amado. Ele é conhecido assim do relacionamento muito profundo que ele tinha com Jesus, Aquela amizade, a intimidade que ele tinha com Jesus. João, diferente de todos os seus outros amigos, ele morreu de causa natural. Ele foi morte morrida, não foi morte matada, entendeu? João morreu bem lá na ilha de Patmos. Ele foi isolado lá na ilha de Patmos, tendo que trabalhar lá, tudo. Foi quando ele inclusive escreveu Apocalipse, caso vocês não sabem, ele é o escritor de Apocalipse. Lembrando que toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falava e ele só escrevia, entendeu? Mas ele morreu de causas naturais. Ele não morreu de fogo, corte, crucificado, nem nada do tipo. Mas pra quem pensa que ele não sofreu, um pouco antes dele ser condenado a Patmos, ele foi jogado no óleo com fogo pra pegar fogo. Então sabe que a vida de João também não foi fácil. Vamos então falar de Filipe. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado para ser discípulo de Jesus. Lembrando também que Filipe ele foi um dos principais a levar o evangelho para todo mundo. Bom, a tradição, baseada em algumas pesquisas, nos diz que Filipe morreu na região da Frígia. Só não temos a certeza de qual seria a forma da morte de Filipe. Alguns dizem que ele foi crucificado, já outros dizem que ele foi apedrejado. Bom, falando agora de Bartolomeu, ou para os mais íntimos Natanael, aí a preferência fica para vocês, também foi um dos primeiros discípulos a ser chamados por Jesus. Falando um pouco então da morte de Bartolomeu,
Algumas pesquisas dizem que Bartolomeu ele teve 2 processos que foram horríveis. Primeiro, ele teria sido esfolado vivo. Quem não sabe, esfolado é dar aquela arrancadinha na pele, né? Só pra manter ele no puro couro. E também, e após isso, ele teria sido crucificado. Então vamos agora pro duvidoso Tomé. Bom, Tomé, ele é muito conhecido pela incredulidade, né? Todo mundo até fala, né? Acredito como Tomé. Então a pessoa não acredita. Mas acredite ou não, Tomé, logo após, né, todo esse período aí de dúvida dele, né, que ele realmente viu que Jesus tinha ressuscitado tudo, se tornou uma das principais das pessoas que levou a mensagem de Cristo aí pra frente. Tomé, ele teria sido martirizado na região da Índia. E alguns estudos, algumas pesquisas dizem que ele teria sido morto por causa de lanças, né? Justamente por estar defendendo a sua crença ao evangelho. E vamos para o próximo. Agora vamos pro meu xará. Vamos falar um pouquinho sobre Mateus, o coletor de impostos que foi chamado por Jesus para ser discípulo. Mateus, conhecido também por alguns como Levi, ele teria sido morto na região da Etiópia. E algumas pesquisas dizem que ele foi morto decapitado, justamente por estar defendendo a sua fé em Jesus Cristo. Então vamos falar então de Tiago. Tiago seria filho de Alfeu. O outro Tiago, e também conhecido como o Tiago Menor. Ele seria um dos discípulos que seria menos conhecido pela maioria, mas que estava lá presente junto com os outros 12, fazendo-se a sua missão. E no caso de Tiago, lembrando, Tiago, filho de Alfeu, ele teria sido apedrejado, justamente por estar defendendo sua fé. Agora vamos falar de Simão, o Zelote. Muito pouco se sabe sobre a vida de Simão, a não ser o seu chamado por Jesus. Simão teria morrido na região onde é conhecido como a Pérsia. Não se sabe exatamente como que foi que Simão morreu. Se foi morte morrida, morte matada, se ele morreu natural, se ele teve dengue, não sei. Pelas nossas pesquisas, infelizmente não encontramos nenhum fato onde a gente possa chegar numa conclusão de qual que seria a morte de Simão. Agora vamos falar de Judas. Carioca? Não, ele é depois. Vamos falar de Judas Tadeu. Também conhecido, mas chegar só como Tadeu. Não é o Tadeu da Globo, é o Tadeu normal. Tadeu também foi um dos 12 que foi chamado por Jesus para ser discípulo dele. Tadeu teria morrido na região onde também é conhecido como a Pérsia. E assim como Simão, não deixou registrado como foi sua morte. Se seria morte matada, morte morrida, seria morte por alguma doença ou qualquer coisa do tipo. Pelas nossas pesquisas, a gente não conseguiu encontrar definitivamente qual seria a morte de Tadeu. Agora sim, quem vocês estavam esperando? Judas Iscariotes, o famoso traidor, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele, acredite ou não, ele também foi um dos discípulos, seguiu o caminho com Jesus, obedecendo ali, fazendo o que tinha que fazer. Ô moto, deixa eu gravar. Como tá falando, ele seguiu com Jesus, o caminho dele certinho, até o dia da Santa Ceia, o dia da última ceia, que foi quando ele traiu Jesus. Muitas pessoas, inclusive, condenam Judas por isso, mas saibam que ele tinha que fazer isso, porque senão o que tinha que se cumprir não seria cumprido e nada do que aconteceu iria acontecer. Como vocês sabem, Judas, ele morreu de velhice? Não, ele morreu se enforcando. Para dar uma explicação aqui para vocês. Judas, ele, né, entrega Jesus, tudo, vai lá ver a morte de Jesus, e com aquilo perturba tanto ele, acredita inclusive que seria sido demônios, né, espíritos malignos que perturbam ele. Ele vai, não lembro exatamente em qual região lá, que tinha uma árvore muito grande assim, e ele se enforca, entregando sua vida, justamente por ter, acredito que, se sentido culpado pela morte do mestre. Então Judas, o que havia traído, vendo que fora condenado, trouxe penitentemente as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando as moedas de prata no templo, retirou-se e foi e enfocou-se. Bom, concluímos então os 12 discípulos. Peço até perdão para vocês por não termos exatamente a definição de todos, da morte de todos, certinho, com cada evidência. Mas isso por um lado é bom, quer dizer que devemos continuar pesquisando, devemos continuar orando pelos historiadores, por essas pessoas que estão lá nos campos, pesquisando, desvendando, achando fósseis, para cada vez a gente poder ter mais respostas do que a gente está querendo descobrir, da vida dos 12 e também toda a fase de Jesus Cristo aqui na Terra. Bom, para quem não
entendeu, e só dando aqui a conclusão do nosso vídeo, eu falei muito dos mártires, né? Que eles se martirizaram e tudo mais. A questão do movimento do martírio, ele seria justamente pessoas que morrem por alguma causa. Então, se eu tenho uma causa e eu sou dedicado a ela o suficiente para defender ela ao ponto onde me ameaçam me matar e eu vou, né, e eu não nego esse movimento, eu morro por esse movimento, essa pessoa ela já é considerada um mártir. Nessa questão que estamos falando aqui é o movimento justamente de Jesus Cristo, é um movimento do evangelho crescendo, e obviamente, como eu falei lá no começo, o evangelho era muito atacado, principalmente naquela época pelos judeus e tudo mais, e quem defendia Jesus, quem acreditava em Jesus, quem falava que realmente ele ressuscitou, quem falava que Jesus era Deus, quem defendia esse tipo de coisa, era atacado, como acontece até hoje em alguns países, né, Coreia do Norte, China e tudo mais. E o que acontece? Eles eram não só atacados, como julgados e condenados na época a blasfêmia, né, que eles estariam indo contra as leis de Moisés, que seriam as leis da época lá que levava o povo, o que não tem nada a ver, sendo que Jesus cumpriu todas as leis corretamente, mas isso é mentalidade da época. Então sim, esse seria o movimento. Os mártires são as pessoas que morreram por essa causa, pela causa de Jesus, pela causa do evangelho, e até hoje nós temos mártires em vários países que estão aí lutando para sobreviver e poder levar o evangelho pro mundo todo. É isso, agradecemos demais aí a sua visualização, agradecemos demais aí a sua curtida, que eu sei que você já curtiu, você é uma pessoa inteligente, já assistiu o vídeo até que já curtiu, já vai compartilhar o vídeo também, que eu sei que você é uma pessoa abençoada. Muito obrigado aí por tudo. Pra quem não sabe, o narrador dos versículos aí foi o nosso querido editor Thiago, que voz linda, perceberam? Então é isso, falou!